quadro Vote Certo dessa semana já está no ar. Uma boa tarde para todos vocês que estão acompanhando o programa Tribuna Livre. Nós estamos aqui com o coordenador do projeto Vote Certo do Rotary Clube, que vai falar para a gente essa semana sobre vereadores. Para começar, Emerson Boritza, qual a função de um vereador? Boa tarde, Cislane. Boa tarde aos telespectadores. Bem legal estar de volta aqui com mais uma semana com esse quadro nosso aqui, o Vote Certo. Os companheiros do Rotary Clube, em parceria com o Observatório Social, já estão nos colégios para divulgar aí a nossa redação, concurso de redação, sobre esse tema que é muito importante. E hoje nós vamos abordar rapidamente, de início, as funções dos nossos vereadores. Basicamente, são 4 funções que os vereadores devem exercer durante a legislatura para a qual eles são eleitos, que é a função legislativa, a função fiscalizadora, a função de assessoramento do executivo e a função julgadora. Sobre cada uma dessas funções, nós trabalharemos no outro quadro, explicando detalhadamente o que significa cada uma dessas funções. Agora, hoje nós vamos entender o que nós precisamos verificar em cada um dos vereadores para poder atender essas funções para as quais eles são eleitos. E qual é a importância em saber quais os candidatos a vereador que compõem a coligação ou o partido do candidato que você quer escolher para votar? Pois bem, em razão dessas funções para as quais os vereadores são eleitos, nós precisamos identificar algumas habilidades nessas pessoas para as quais nós vamos direcionar o nosso voto. Como eu já expliquei aqui em outros quadros, em outros programas, nós trabalhamos na eleição para vereador a questão da representação proporcional, o princípio da representação proporcional. Implica dizer que o vereador que nós votamos não necessariamente será o vereador eleito pelo nosso voto. Portanto, quando nós escolhermos um vereador para votar no dia 2 de outubro, é importante que antes nós conheçamos quais são os demais candidatos daquela legenda, seja da coligação, seja do partido político para o qual registrou a candidatura. Por quê? É sabido que votar no candidato A, não necessariamente estaremos elegendo ele. Portanto, aquelas habilidades, aquelas características que nós encontramos no candidato que nós temos afinidade, pode não ser as mesmas características num candidato que vai ser eleito dentro daquela coligação, dentro daquele partido. E por isso que é bacana você procurar saber, quando o TRE de Rondônia, o TSE, disponibilizar a lista de candidatos por partido ou por coligação, vá lá e consulte todos os candidatos que estão naquela lista, para saber se o candidato que você vai votar está coligado com outros candidatos que têm o mesmo perfil do seu candidato escolhido. Ótimo. Agora, como que a gente pode garantir que o voto está sendo cumprido, né? Assim, como garantir que o voto está sendo cumprido com as funções depois das eleições, né? Isso é uma pergunta bastante interessante. Até essa semana eu tive numa reunião e encontrei um candidato a vereador, apesar de não ter sido divulgado ainda até aquela data, mas ele já disse que ele registrou a candidatura dele e é um candidato a vereador. A gente conversava a respeito disso, né? Dele ser eleito ou dele receber alguns votos que vão ser transferidos para alguém que pode ser eleito no lugar dele. E eu perguntei para ele qual que era o compromisso que ele tinha com os eleitores dele em relação ao caso. No caso dele não ser eleito, no caso dos votos dele ser transferido para alguém do partido ou da coligação com mais voto com ele. Ele ficou meio surpreso com a minha pergunta, porque quando eu voto no candidato determinado, eu espero que ele me represente lá na Câmara de Vereadores. Isso. Agora, caso esse candidato não seja eleito, ele tem a obrigação moral, a obrigação ética de acompanhar aquele candidato que foi eleito da sua coligação ou do seu partido, cujos votos que ele recebeu foi transferido para aquele candidato eleito. Então, a maneira de você cobrar da pessoa que você vai votar para vereador é o seguinte: e se você não for eleito? Você vai acompanhar o candidato que foi eleito durante os 4 anos, durante o período de legislatura, para saber se ele vai estar nos representando bem? Então, essa é a pergunta que você deve fazer para o candidato que você vai votar. Porque nós não temos a certeza, né? São 70 e poucos candidatos aqui em Rolim de Moura, não tem a lista definitiva ainda, mas deve ficar mais ou menos com isso, e apenas 9 vagas. A disputa é muito parelha, então você deve cobrar do seu candidato essa postura dele, a postura de acompanhar durante os 4 anos se quem foi eleito vai estar te representando. Isso é muito importante, muito mesmo, e muita gente não sabe, né? E quais são as habilidades para a gente identificar num candidato a vereador? Nós sabemos
como eu disse no início do quadro, que as funções do vereador, e nós vamos trabalhar isso detalhadamente nos programas futuros, função legislativa, função de assessoramento, função julgadora e função fiscalizadora. Percebemos que nenhuma dessas funções aí leva em consideração a função de gestão, a função de execução de orçamento, por exemplo, de implementação de projetos de orçamento que é reservado ao executivo. Vamos trabalhar isso também num outro programa. Portanto, dentro dessas 4 funções que são reservadas ao vereador, nós precisamos identificar no nosso candidato algumas dessas habilidades. Por exemplo, não podemos votar num candidato a vereador que não tem o mínimo de qualificação acadêmica, que não tem o mínimo de instrução, porque chegando lá, ele não vai saber, de repente, por mais assessores que ele tenha, ele não vai saber como se posicionar na propositura de um projeto, ele não vai saber como se posicionar na hora de votar em um projeto, porque são 2 funções, na verdade, quando ele trabalha aí a função legislativa, que é a propositura de projetos, mas também ele tem que votar em projetos de outros vereadores ou projetos de iniciativa do Poder Executivo. Então, se ele não tem essas habilidades de leitura, de conhecimento jurídico, de base da Constituição Federal, ele não vai ter capacidade de julgar se aquele projeto de lei é um projeto interessante ou não. Há outras funções, como a função fiscalizadora, por exemplo, ele tem que conhecer o mínimo de contas. Se não conhecendo as contas, como que ele vai julgar um orçamento do executivo, se aquele orçamento foi cumprido de maneira adequada ou não, como que ele vai fiscalizar o prefeito se está empregando bem o dinheiro ou não. As pessoas falam, mas basta que contrate assessores que saibam, que conheçam a capacidade técnica. Nós sabemos que o nosso orçamento, o orçamento municipal, lá os vereadores têm os seus 2 assessores, 1 ou 2 assessores, têm os técnicos legislativos, mas não dá conta de fazer tudo isso. Então, é importante que o seu candidato a vereador tenha essas características natas, esses conhecimentos natos. Outra habilidade importante é a habilidade de coordenação, de articulação, de conversar. Ou seja, se você vai votar num vereador, é preciso que ele saiba conversar, que ele saiba articular, porque ele vai ter que articular com os demais vereadores que compõem aquela legislatura, ele vai ter que articular com o Poder Executivo para mostrar para o Executivo, mostrar para os demais vereadores que aquele projeto de lei que ele busca aprovar para facilitar a sua comunidade, para facilitar o seu dia a dia, é um projeto de viabilidade para a comunidade, para a população. Então, ele precisa de capacidade de articulação. E outra característica indispensável, fundamental, é a característica ética, é aquele posicionamento ético, é aquela pessoa que fala que vai fazer uma coisa e fala, e se ele não fizer, ele diz por que não fez. É uma pessoa que promete para você uma coisa hoje e amanhã ele cumpre. É aquela pessoa que paga suas contas em dias, aquela pessoa que não tem complicação com a justiça ou com o judiciário. Em resumo, resumidas palavras, no nosso dia a dia mesmo, é a pessoa que não tem rabo preso. Ele vai lá, fala o que vai fazer, porque vai fazer sem ter medo de se comprometer com a coisa. Então, esse aspecto da ética é fundamental para que nós possamos escolher bem o nosso vereador. Ótimo, esse foi o nosso quadro de hoje, Vote Certo, falando sobre vereadores. Lembrando que na próxima semana o tema tem continuidade. Emerson, uma boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos e conto com você na próxima quinta-feira, um tema muito legal sobre as funções do vereador. Aí nós vamos discutir, de fato, mesmo esmiuçado cada uma dessas funções.